Profeta Malaquias, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículos 6 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara, houvesse entre vós quem fechasse as portas para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Irmãos, que privilégio nosso. Nos reunirmos para cultuar a Deus. Prestar culto ao Senhor. E eu gostaria de, nesta noite, meditar com os irmãos justamente sobre o culto. Prestarmos culto ao Senhor. O profeta Malaquias, a mensagem central de todo o profeta, os capítulos todos, 4 capítulos, é o culto ao Senhor. Deus o levanta e o usa 100 anos, mais ou menos 100 anos, depois que o povo de Israel é liberto do cativeiro da Babilônia. O povo de Israel foi levado para a Babilônia por causa de rebeldia, desobediência, por não estarem mais prestando culto, por estarem vivendo uma vida em pecado, por estarem na idolatria. Deus usando vários profetas, trazendo exortações. O povo não ouviu, Deus disciplinou e mandou para a Babilônia. E ficaram 70 anos na Babilônia. O Senhor liberta o povo de Israel. Nem todos voltaram, não é? Alguns ficaram na Babilônia, e isso foi importante, para aquilo que Deus queria fazer também. Mas Deus os traz de volta. E quando traz de volta, o povo de Israel precisava agora trazer renovação para tudo aquilo que havia sido destruído. O templo, os muros, a própria sociedade, o comércio, não é? A adoração a Deus, tudo começa a ser restaurado. E o Senhor usa, antes até mesmo de Malaquias, porque Malaquias é o último profeta, não é, a ser usado por Deus antes da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é? Malaquias, Deus os usa 400 anos antes de começar a levantar, por exemplo, João Batista e agora anunciar a vinda do Messias. Mas antes de Malaquias, o Senhor também levanta Ageu e Zacarias. Os irmãos vão se lembrar que quando o povo de Israel sai da Babilônia e vai para Jerusalém, volta para a terra prometida, eles se alegram, lembram? Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, não é? Porque eles foram libertos, ficaram como quem sonha, lembram disso? Só que eles chegam em Jerusalém, eles têm que reconstruir tudo, está tudo quebrado, muro quebrado, templo quebrado. E quando eles começam a reconstrução, por exemplo, o templo agora fica menor. Não tem aquela glória que tinha igual o templo de Salomão. Muitos ficam tristes, desanimados. A Bíblia diz que quando o povo, alguns, se alegravam e glorificavam a Deus, se escutava o alarido longe, a alegria agora de o templo ter sido reconstruído, mas haviam aqueles irmãos mais antigos que ao invés de rir, eles choravam, porque eles olhavam o templo agora como pequeno,
menor. Por isso que Deus usa o profeta e diz, olha, não fique assim, alegre o coração de vocês, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E quando Deus usa o profeta para falar isso, ele está falando que ele também glorificaria o nome dele através dessa restauração, mas que ele estava falando agora acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a igreja, né, sendo levantada. Mas Deus, quando levanta Ageu, irmãos, para este povo que voltou, o povo voltou, mas eles ficaram tristes, havia muita luta, havia perseguição ainda, havia várias dificuldades. E nesta reconstrução houve alguns problemas também, porque o povo de Israel que voltou, agora eles também tinham que construir as suas casas, os seus lares. E muitos começaram a pegar o material que era para construir o templo e construir as suas casas. Deus usa às vezes até o profeta para chamar a atenção do povo, porque eles estavam pegando as ofertas, pegando o material, pegando as coisas que deveriam ser usadas para o templo, para a obra do Senhor, usando para a sua própria vida. E aí Deus usa o profeta e vai trabalhando com eles. Depois usa o profeta Zacarias também, né? Ele era, por exemplo, contemporâneo ali de Neemias, Esdras, que estavam levantando o muro e levantando o templo, a restauração. E Deus usa o profeta Zacarias de novo. Para quê, irmãos? Para trazer o povo de volta. A adoração, o culto público, não é, a servir ao Senhor, a restauração completa. E depois Deus até tem que levantar Malaquias. Malaquias, vamos dizer assim, foi o último profeta a ser usado por Deus e mesmo assim o povo ainda continuou. Muitos continuaram ainda, não é, da forma como nós lemos aqui. E aí Deus, no final de profeta Malaquias, se você for ler todo o livro, você vai ver que no final Deus então fala, depois desta teimosia do povo, da rebeldia muitas vezes, da dificuldade de se aprumar, de se posicionar diante ao único Deus verdadeiro, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas eu quero então, irmãos, aqui no profeta Malaquias, conversar com os irmãos um pouquinho sobre alguns cuidados que nós devemos ter nos nossos cultos, na adoração, na nossa vida que é para a glória de Deus. Vamos dizer assim, alguns perigos e cuidados que devemos ter em relação ao culto a Deus. Este culto aqui, que estamos prestando como corpo, como povo de Deus, porque fomos chamados para isso. Irmãos, Deus leva tão a sério o culto público, a igreja reunida, desde a antiga aliança, porque é a mesma igreja lá e hoje, né, como eu disse, as diferenças haviam nos ritos, nas formas, nos elementos que eram usados, mas a igreja não começou em Atos dos Apóstolos, a igreja começou lá atrás, é o mesmo povo, o mesmo Deus na vida de todo mundo, e Deus chama para isso. E Deus zela tanto, irmãos. Os irmãos podem observar que no Antigo Testamento Deus cuidava tanto e era tão séria essa questão de culto, que os irmãos vão ver quantos detalhes, quantas orientações para que o povo pudessem estar reunidos em culto, em adoração pública. E não só na Antiga Aliança, mas o Senhor Jesus também pregou isso. Nós vemos que depois os apóstolos levaram muito sério a isso, a questão da igreja reunida, povo de Deus. Não é? Por isso estabeleceu lá, né, Santa Ceia, comunhão, os irmãos, não é? E a adoração pública. Então, é muito sério e é importante lembrar disso, porque Deus, quando levanta Malaquias aqui agora, o povo estava rebelde, os sacerdotes, a liderança, estavam servindo a Deus com desleixo. A liderança aqui estava fraca, a liderança estava acomodada, a liderança não estava levando a sério. Eles estavam fazendo os sacrifícios, fazendo o culto sem temor, sem amor, sem alegria, sem prazer. E o povo da mesma forma. Eles estavam negligenciando os dízimos, as ofertas, o culto, a adoração. Eles estavam negligenciando isso tudo. E por qual motivo? Havia muitas profecias, irmãos, antes de Ageu, Zacarias, Malaquias e tantos outros profetas, que falavam sobre aquele grande dia, o povo de Israel agora na terra prometida, a glória, toda aquela bênção, o povo restaurado. Só que nem tudo aconteceu, né, imediato ou da forma como o povo interpretava as mensagens que receberam. Quer ver um exemplo? Havia uma profecia de que o povo de Israel todo voltaria para Jerusalém. Não voltou todo mundo. Nem quando o povo ficou escravizado no Egito veio todo mundo, porque Deus permitiu que alguns ficassem, ficaram lá, viveram lá, isso foi importante, eles estarem vivendo lá. Tanto é que foi lá, não é, no período da Alexandria lá, que eles criaram, por exemplo, uma grande biblioteca, não é? E toda essa história ela é importante, irmãos, onde surgiu, por exemplo, a Septuaginta, que depois foi traduzida a Bíblia do hebraico para o grego. Então, assim, a importância de que alguns não voltaram,
E isso aconteceu na Babilônia também, irmãos. Foi importante que muitos ficassem em Babilônia. Enriqueceram, criaram famílias, a cultura ali. Isso foi importante também para a propagação do evangelho naquelas nações que estavam lá. Mas o que era uma dificuldade do povo de entender? Mas para aí, Deus não falou que ia voltar todo mundo? Não voltou todo mundo. E agora trouxe restauração e libertação, glória a Deus. Mas quando eles chegam em Jerusalém, irmãos, tem trabalho, tem luta, tem guerra, tem perseguição, tem gente se levantando, tem os outros povos do lado que oprimiam. E eles ficavam assim, não entendendo isso. Se você ler todo o profeta Malaquias, você vai perceber essas coisas. Tanto é que o profeta Malaquias é um livro tremendo, irmãos. Vocês irmãos já perceberam isso? Todos os outros profetas é Deus falando. É uma pregação, é uma mensagem. Malaquias não. Malaquias é uma conversa. É Deus usando o profeta e falando para o povo questionando e Deus retrucando. Pode observar. E Malaquias é dividido aqui em 8 partes e existem 8 situações assim, em que Deus fala. Por exemplo, a primeira, Deus fala assim, nós não estamos tratando isso aqui, mas Deus fala, eu vos amei, e eles questionam, que amor? Porque eles viam essa dificuldade, e aí Deus fala, eu vos amei, porque eu escolhi Jacó e rejeitei Esaú. Falando do amor, da graça, da misericórdia sobre aqueles que ele escolheu e separou para si. Depois vem a segunda, que é o que eu quero tratar aqui, a profanação do culto. E eles ainda perguntam, nós estamos profanando? Profanando em quê? Aí Deus fala, nisso que estão fazendo, culto relaxadamente, culto de mal feito, e estão adorando a Deus em pecado, não estão levando a sério, estão entregando o dízimo pela metade, estão fazendo tudo isso aí errado. E ainda querem a benção para vocês. É mais ou menos isso que está aqui no profeta Malaquias. Porque eu sou o rei, eu sou o Senhor, eu sou Deus. E ele merece, irmãos, um culto perfeito. É claro, irmãos, que culto perfeito é quando nós o apresentamos em nome de Jesus. Irmãos, o nosso culto aqui, Deus nem recebe, se nós não estivéssemos aqui em nome de Jesus. Ele pagou o preço, derramou sangue, para que nós pudéssemos estar aqui. Cantamos nesta noite, né? Em adoração e louvor. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas eu queria trazer para os irmãos aqui alguns cuidados, não é? Perigos nos nossos cultos, na nossa adoração. Porque isso estava acontecendo com o povo de Deus neste período. E é claro que vocês vão encontrar isso e ver isso também na nova aliança, não é? Nos momentos ou no culto, não é? De adoração ao Senhor, seja individual, seja o público. Então eu quero aqui caminhar bem rapidinho com os irmãos. Por exemplo, a primeira coisa que eu quero colocar aqui para os irmãos é o perigo, irmãos, em relação o culto é estarmos fazendo a obra de Deus sem andar com Deus. É estarmos fazendo a obra de Deus sem andar com Deus. Muitos desses sacerdotes, deste povo de Deus, porque o povo segue a liderança, eles estavam fazendo agora profissionalmente. Irmãos, como os pastores, principalmente, precisam tomar cuidado com isso. Em estarem servindo a Deus apenas profissionalmente. E isso é o que estava acontecendo com esses sacerdotes, com essa liderança, com o povo de Deus. Estavam fazendo a obra de Deus de maneira religiosa, sem fidelidade à palavra e sem vida com Deus. O perigo também, irmãos, de ser uma maldição em vez de bênção. Porque nós somos exemplos. Se nós temos exemplo bom, irmãos, exemplo positivo, como crente, como homem de Deus e principalmente como liderança do povo de Deus, o povo segue os passos da liderança. Mas se transgridem, se vivem fora disso, traz laço ao povo. Tendência a se corromper, a andarem e viverem no pecado. Líderes apáticos produzem crentes mundanos, vazios e omissos. Deus está mais interessado, irmãos, em quem você é do que no que você faz para Deus. Vida com Deus é muito mais importante do que o desempenho. É claro que o desempenho é importante, irmãos. Os irmãos não sabem a luta desse pessoal aqui que está aqui, que ministra, né, Henrique? Para fazer o excelente na mídia, na transmissão. E eu, quando eu tenho oportunidade, eu falo com esses meninos e com todo mundo aqui. Irmãos, pelo amor de Deus, vocês ensaiaram, vocês treinaram, vocês prepararam, vocês tentaram fazer o melhor.
deu tudo errado. Glória a Deus! E eu costumo dizer o seguinte, você ensaiou, você preparou, você está tentando fazer o melhor. Mas quando começou o culto, esquece isso tudo. Você agora está em adoração. Glória a Deus, você se esforça e todo mundo que está ali se esforça para que nenhuma letra da música, nenhuma letra, nenhuma transmissão saia errado. Não é isso? Saia perfeito, saia o melhor. Mas não é isso o principal que Deus quer. Deus quer o seu coração. E muitos aqui estavam desta forma, irmãos. Fazendo os sacrifícios, fazendo o culto, fazendo a oferta, fazendo a festa, fazendo tudo, mas o coração deles estavam longe de Deus. E nós devemos tomar esse cuidado em nome de Jesus. O perigo, irmãos, de praticar o mal sem perceber. Eles não estavam honrando a Deus. Eles não estavam honrando a Deus com aquilo que eles estavam fazendo. O perigo de não aceitar, irmãos, a repreensão divina. Eles tinham os olhos fechados e o coração endurecido e ainda retrucavam. Eles ainda retrucavam com Deus. Desprezamos nós o teu nome? Em que havemos profanado? Está aí no capítulo 1, versículo 6 e 7. Ele diz isso, não é? Onde está a minha honra? E se sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, aos sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós ainda dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? E aí o 7 ele fala, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja, eles não estavam levando a sério. Eles não estavam dando importância. E eles queriam, quem sabe, ter um álibi, uma desculpa. Por quê? Porque tinha luta, tinha perseguição, tinha dificuldade, tinha sofrimento. Mas, meu irmão, minha irmã, como já foi dito aqui no início deste culto, não é, pelo presbítero Joel, independente do seu sofrimento, da sua luta, da sua dificuldade, nós estamos aqui para servir e adorar ao Senhor. Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Independente do que está acontecendo com a sua vida ou com a minha. Ele continua sendo Deus. Isso não afeta a Ele. Ele é Deus. E devemos adorá-lo assim como Ele é. E infelizmente o povo aqui, irmãos, eles estavam assim. Eles estavam cultuando e oferecendo a Deus aquilo que dava. Sabe aquele negócio? Se der, eu faço. Sabe? Não havia capricho, não havia interesse. Estavam desanimados, irmãos. Eles estavam cansados, então eles faziam o culto de qualquer jeito. Caim, nós vemos um exemplo de Caim e Abel. Lembra, irmãos? Caim ofereceu um culto indigno. Um culto indigno ao Senhor. Por isso ele foi repreendido. Mas ao invés de ele mudar e se arrepender e reconhecer, ele endureceu o coração. Ele não observou os seus preceitos, ele ofereceu um culto com o coração cheio de ódio e inveja. Está lá em 1 João, se você quiser dar uma olhadinha, 1 João capítulo 3, versículo 12, a palavra de Deus nos diz isso. 1 de João capítulo 3, versículo 12. 1 João 3, 12, já abriu aí para vocês, né? Olha só. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão justas. É por isso que ele deu oferta ao Senhor. Abel deu as primícias, o melhor que ele tinha. Então, nós vemos que há esse perigo, irmãos. Nós vemos, por exemplo, os filhos de Eli. Lembra dos filhos de Eli, Hofni e Finéias? Eles foram destruídos, irmãos, porque eles profanaram o culto. Eles foram adúlteros, eles pecavam. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 a 17, a palavra de Deus diz que esses dois sacerdotes, quando eram levados os sacrifícios, os animais que eram para ser queimados, e havia importância de ser queimados, a gordura tinha que ser queimada. A gordura dos animais sendo queimados simbolizava perdão de pecados. Só que eu disse aqui certa feita, quem come aqui churrasco sequinho? A maioria gosta daquela gordurinha, não é não? O que dá sabor no churrasco? E aí,
Eu já falei para os irmãos aqui que nesses sacrifícios, o povo de Israel, os animais que eram sacrificados, a carne muitas vezes era aproveitada, eles comiam como churrasco. Só que os sacerdotes agora, eles não deixavam queimar a gordura, porque eles queriam comer a carne, entendeu? E aí eles faziam com que a oferta não agradava a Deus e o povo não recebia perdão. E eles profanavam a obra do Senhor. E a Bíblia diz que eles eram maus, eles pecavam, eles faziam o que era mal diante do Senhor. E por isso a palavra de Deus diz que eles foram mortos. Depois nós encontramos os Corá e Datã e Abirão. Lembram desses homens? Corá, Datã e Abirão? Eles ofereceram fogo estranho diante do Senhor. A palavra de Deus diz que os sacerdotes eles tinham que manter a chama acesa do tabernáculo, do altar diante do Senhor. E os irmãos se lembram que quando tudo começou e Deus levantou esse altar, o fogo foi aceso pelo Senhor. Só que esses três aqui agora, eles levaram um fogo estranho, eles levaram de fora. Irmãos, o culto que eu e você prestamos a Deus e que entregamos a Deus, nós só o entregamos porque recebemos de Deus. Nós não temos nada de nós mesmos para dar para o Senhor. O que nós temos, nós recebemos do Senhor. É por isso que só adora a Deus quem está em Cristo, porque só quem está em Cristo tem acesso ao Pai. Só quem está em Cristo cultua e adora ao Senhor, porque vem do Senhor. Eles levantaram um fogo estranho e por isso eles foram destruídos também. Então, irmãos, a gente vê aqui o cuidado que nós devemos ter em relação ao culto que prestamos ao Senhor. O culto a Deus, ele tem que ser bíblico. Se ele não for bíblico, ele é maldito. A palavra diz que seja anátema, é sem valor. Culto tem que ser bíblico, culto tem que ser de acordo com a vontade de Deus, como Deus requer que seja o culto. E Deus nos deu princípios para o culto. E nós precisamos atentar para isso. Nós temos elementos de culto que é necessário, não é isso? A adoração, o louvor, a palavra, não é? A pregação, a santa ceia, o batismo, são elementos de culto, de adoração que devemos oferecer ao Senhor. E devemos fazê-lo em santidade, em temor, de coração, de verdade, com sinceridade. Não devemos prestar culto de qualquer maneira. Nós pecamos se nós viermos para este lugar e queremos prestar culto sem atentarmos para isso. Na verdade, na sinceridade diante do Senhor. Com o coração, ainda que tenhamos que entrar por aquela porta e chegar aqui e se prostrar aqui diante do Senhor e dizer assim: Senhor, não sou digno de entrar por essa porta, porque eu sou o pior do pior, o miserável do miserável, eu tenho pecado diante do Senhor, mas eu estou aqui em nome de Jesus. No sacrifício dele é que nós temos acesso para estar na presença do Senhor. Se nós não fizermos isso, irmãos, e estivermos aqui de qualquer maneira, nós entristecemos a Deus e nós pecamos ao Senhor. E Deus não recebe o nosso culto. Nós devemos tomar cuidado com o perigo da impureza na vida do adorador. Santidade ao Senhor. Olha o versículo 8, o que diz até o 10. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo, o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso ele vai ter agrado em ti e será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não se acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. É como se Deus estivesse falando assim: olha, é bom que não tenha nem culto. Se é para vocês virem aqui diante de mim desta maneira e querer prestar culto para mim de qualquer jeito, de qualquer forma, sem temor, sem compromisso, sem responsabilidade. Nós precisamos atentar para isso, irmãos. O culto precisa ser em espírito e em verdade, emanados da palavra, irmãos, de coração, com sinceridade, com zelo, amor, alegria e deleite. Eu tenho dito às vezes, né, irmãos, nós devemos vir adorar o Senhor com alegria, com prazer, com entusiasmo, com fervor, animados, porque nós estamos diante de um Deus vivo, real e verdadeiro, irmãos, Rei dos reis e Senhor dos senhores.
Devemos tomar cuidado, irmãos, o perigo de oferecer as sobras e não as primícias. Deus quer o melhor, irmãos, não o pior. O texto diz que eles ofereciam o pior. Eles tinham o animal são, eles levavam o coxo, eles levavam o cego, eles levavam o ferido. Eles não levavam o melhor. E aí Deus fala, não sou eu o Senhor, sou Deus? Se nem o sacerdote lá, o governador, se nem o governador vai se agradar de uma oferta dessa, e eu tenho que aceitar isso? E por que Deus estava falando isso? Porque eles tinham condições de dar o melhor. Eles tinham condições de dar o melhor e não estavam dando. E isso desagradava ao Senhor. Deus não pode ser enganado, irmãos. Irmãos, Deus sonda o coração de cada um aqui. Sabe o que passa aí agora, no seu coração. Outro dia eu disse para os irmãos aqui, quem dera um dia, quem sabe, ou mais de uma vez, né, irmãos? O Senhor mostrasse para mim, o que você está pensando aí, Leandro? Só para os irmãos verem que Deus sonda e esquadrinha o coração de cada um que está aqui, o que você está pensando. Não é? Que palavra é essa que eu estou ouvindo hoje? Não é? Será que alguém pensou isso? Precisava ouvir isso hoje? Irmãos, Deus sonda e esquadrinha o seu coração, irmãos. Não dá para a gente enganar como está o nosso coração. O que Deus se alegra é o nosso coração quebrantado, contrito diante do Senhor, realmente com seriedade, temor diante dEle. Ele examina o nosso coração, irmãos. Ele examina o nosso bolso. Ele examina o gasofilácio. Tendo o melhor, eles traziam o pior. Olha o versículo 14. Pois maldito seja o enganador, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Eles não traziam as primícias, traziam o resto. Se der, eu devolvo o dízimo. Se sobrar, eu levo. Irmãos, quantos fazem assim ainda hoje, não é? Eu tenho ensinado, irmãos, e procuro praticar. Faça conta não, meu irmão. O que você receber, primeiro separa o que é do Senhor, porque não é seu. Primeiro você entrega o que é do Senhor, depois você faz as contas. E aí você vai ver que as contas não vai fechar mesmo. Mas aí você verá o milagre do Senhor. Você precisava experimentar isso. E o profeta Malaquias, Deus nos dá essa autoridade de buscarmos a Ele e falarmos, Senhor, olha a minha situação, Senhor. Eu tenho sido dizimista fiel. Tenho obedecido o Senhor. Tenho tentado caminhar na fidelidade. Ele fala para que a gente possa até fazer essa prova dEle. E aqui nós vemos Deus chamando a atenção desse povo. Deus está vendo, irmãos, o valor que nós depositamos no gasofilácio. Não é todo o dízimo. Eles sonegavam, subtraíam o que era de Deus. Jesus, irmãos, ele estava do lado do gasofilácio quando aquela viúva trouxe aquela oferta e colocou diante do Senhor. No Evangelho de Marcos, capítulo 12, 41 a 44. Muitos traziam muito dinheiro. E Jesus falou assim, muitos estão trazendo a sobra, mas essa mulher deu todo o salário dela. Irmãos, Deus vê a nossa oferta, Deus vê o nosso dízimo, Deus vê a nossa entrega, Deus vê a nossa dedicação. Deus vê, irmãos, como está o nosso coração diante dEle. E Ele aqui exorta este povo em relação a isso tudo. Ananias e Safira, lembram disso? Ananias e Safira, Atos capítulo 5, eles tentaram enganar os apóstolos. Irmãos, como que vai enganar a Deus? Eles não precisavam fazer aquilo. Eles não precisavam. Eles não precisavam terem mentido que tinham vendido o terreno por certo valor, se o terreno tinha sido vendido por outro. Eles não precisavam ter mentido, eles poderiam nem dizer nada do terreno que vendeu. Eles poderiam simplesmente tirar uma oferta e entregar. Mas não, eles fingiram estar entregando uma oferta que não era real. Mentiram ao Espírito Santo.
caíram fulminados diante dos apóstolos. Nós não precisamos fazer isso. A nossa oferta, ela deve ser entregue com alegria, com prazer. Os nossos dízimos com obediência, fidelidade e alegria. E eu tenho dito às vezes aqui, conversado com os irmãos, com os presbíteros, com alguns que eu tenho oportunidade, quem somos nós para questionar a sua vida e ficar analisando ou avaliando se você está entregando o seu dízimo ou não? Esse problema é seu com Deus. Eu não tenho que ficar olhando o seu envelope para saber se você entregou ou não entregou. Ficar examinando se você entregou esse mês ou não entregou, não é isso? Por aí tem alguns lugares que fazem isso. Não estou chegando nesse nível não, irmãos. O que eu estou dizendo aqui é que o Senhor espera que você seja fiel com seus dízimos e suas ofertas. Agora, se você está tendo alguma dificuldade, algum problema, e você resolve isso com Deus, porque o Senhor requer isso de nós, mas que seja com alegria, com prazer, com entusiasmo, crendo que Ele é um Deus que faz maravilhas no meio do seu povo. O perigo, irmãos, de honrar muitas vezes mais os homens do que o Senhor. Muitos querem o favor de Deus, irmãos, mas não querem agradar a Deus. Deus quer ser agradado, irmãos. A palavra nos ensina isso. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ah, pastor, mas não precisa. Não precisa mesmo. O salmista diz assim: que darei ao Senhor por todos esses benefícios? Ainda que eu dê tudo, minha vida, tudo, me mate. Não vai pagar o preço. O próprio salmista responde que o que agrada ao Senhor é que a gente beba o cálice da salvação e invoque o seu nome. Beber o cálice da salvação, irmãos, é ter a consciência, entendimento, clareza do que Jesus fez por você. Morreu na cruz, derramou sangue para trazer vida e salvação para você. Isso agrada ao Senhor. E Ele nos ensina todas estas coisas. E Ele requer isso de nós. O perigo, irmãos, de estarmos oferecendo um culto inútil. Deus prefere a igreja fechada, irmãos, a um culto hipócrita. Dura essa palavra, né, irmãos? Mas é a Bíblia que diz isso. Deus prefere o templo fechado. Era isso que ele dizia lá. Do que um culto hipócrita. Sem vida, sem verdade, sem temor, sem amor. O texto vai dizer que o Senhor falava assim: olha, eu estou aqui e estou cansado deste culto. É como se Deus fizesse como alguns às vezes fazem, né? Quando vêm diante de Deus cansados, estão num culto adorando a Deus cansados. E é como se Deus mesmo dissesse assim: Deus está lá olhando o nosso culto. Nossa, se não vai acabar isso não. Estou cansado desse negócio aí, não acaba. Porque Ele não está se agradando. Deus quer ter prazer e se alegrar, irmãos, com o nosso culto quando é de coração, de verdade, com sinceridade. E é claro, obedecendo à orientação, o que Ele requer de nós na adoração. E quando Ele fala isso aqui, eu queria te fazer lembrar o que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 25. Nos evangelhos tratam sobre isso. O Senhor Jesus exorta o povo, irmão, sabe por quê? Esse contexto aqui de Mateus 5, 23 e 25, o Senhor chama eles de hipócritas. Vocês são hipócritas, porque vocês dizem guardar e cumprir toda a lei, mas vocês estão desonrando seus pais. Vocês pegam o dinheiro que vocês receberam, que foi a mais, foi alguma herança, foi alguma coisa, e vocês deveriam usar esse dinheiro para cuidar de papai e mamãe, e vocês estão entregando tudo lá no templo para se vangloriar e para que todo mundo veja. Hipócritas. Vocês dizem amar a Deus e cumprir a lei, mas não honram papai e mamãe. O Senhor chega a dizer que se nós estivermos aqui num culto e nós já tivemos um momento de ofertório, e quando você vem trazer o seu envelope, a sua oferta, o seu dízimo, ou mesmo você que faz o seu Pix, a sua transferência, a palavra de Deus diz assim: se tem alguém que você imagine que tem alguém, alguma coisa contra você, deixa o envelope sim. Faz o Pix sim, faz a transferência sim, porque o tesoureiro agradece. Mas ainda não é culto. Para Deus receber o seu culto, vai, busca a reconciliação e depois vem e adora.
E é interessante que não sou eu que tenho que ir pedir perdão, não. O texto está falando se eu percebi que o Oscar, ele está meio virado comigo, parece que está com a cara estranha, parece que ele tem algo contra mim, a Bíblia diz, eu tenho que ir lá e perguntar, Oscar, está acontecendo alguma coisa? Eu te ofendi, entristeci, te magoei, me perdoa, Oscar. E aí o meu culto é aceito. Irmãos, o povo estava fazendo assim. Estavam cultuando, servindo, sem comunhão, negligenciando as suas ofertas, seus dízimos, fazendo culto de qualquer jeito, e desde a liderança e todo o povo, fazendo o culto muxoxo. Sabe aquele negócio? Ai, canseira. Está escrito aqui, ó. O povo chegava no momento de culto, igual o nosso aqui. Ai, cansado. Vai acabar não? Nosso pastor hoje está demorando, hein? Que hora que acaba esse culto? Deus está vendo isso tudo, viu, meu irmão, minha irmã? Deus conhece o seu coração. É claro que às vezes a mensagem pode estar ruim, não é? O pastor às vezes está demorando mesmo, pelo amor de Deus. Aí você glorifica a Deus aqui, nem que vá até as 10. E aí depois você pega uma oportunidade, pastor Ivo, vem cá, pastor Ivo, nós amamos tanto o senhor, pastor, mas isso podia diminuir, né? Não podia diminuir, podia fazer um culto mais rápido. Aí você não peca. Mas você ficar aqui na hora do culto e isso entristece ao Senhor. Viu? Porque você não veio aqui para curtir. Você não veio aqui para, que agradável. Não veio aqui porque é bonito. Você veio aqui para cultuar a Deus. Você não veio aqui para cantar o que você quer. E não gosta desse louvor. Não gosta dessa música. Você não veio aqui para isso. Isso é responsabilidade do pastor, isso é responsabilidade da liturgia, isso é responsabilidade da liderança. O seu papel é adorar a Deus. Para com essa conversa. Porque você entristece ao Senhor. Não é papel seu ficar discutindo isso. O seu é vir e adorar a Deus. Examinar as Escrituras, aprender a palavra e servir ao Senhor. Porque senão, nós estamos prestando um culto que não vai agradar ao Senhor. Irmãos, quando Deus não tem prazer no ofertante, Ele não aceita a oferta. Foi assim com Caim. A palavra diz lá, quando com Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Nós precisamos lembrar destas coisas todas. Deus não suporta a iniquidade associada a ajuntamento solene. Isaías capítulo 1, versículo 13 diz isso. O povo pecava quando oferecia um culto hipócrita, não agradava a Deus. Deus chega a usar o profeta e dizer, o povo sabe onde é que o animal sabe aonde que ele acha o lugar que é colocado o capim. O animal sabe onde é que é a manjedoura, onde que ele se alimenta, mas o meu povo não me conhece e não me entende. Olha só, Deus usando o profeta Isaías, e principalmente em pecado, irmãos. Adorando a Deus em pecado. Pecados sexuais. Haviam isso. O povo estava pecando. E muitas vezes queriam da mesma forma adorar ao Senhor. O coração está longe de mim, diz o Senhor Jesus. Hipócritas. Não honravam a Deus. O perigo de se enfadar no culto está no versículo 13, o que eu acabei de falar aqui agora. Quando nós desprezamos, não é? Nós sentimos canseira e não alegria. Quando a gente não entende, não é? E não tem prazer, a gente fica cansado. Alguém que já disse, muitos não adoram a Deus, é porque não o conhecem. Muitos não adoram a Deus porque não conhecem. Conhecem apenas a palavra. Ouviram falar de Jesus. Há muitos irmãos que conhecem muito bem, eu já disse aqui outra vez. Conhecem demais a Escritura, até para corrigir o pastor. Mas não conhecem a Deus. Não tiveram encontro com o Senhor ainda. Não sabem quem é Deus. Sabem as letras, mas não conhecem o dono da letra. O dono da palavra. É igual você ler um livro, né? Você já deve ter lido muitos livros, muitos autores. Alguns desses autores você conhece pessoalmente? Eu tenho certeza que se você conhecesse o autor de alguns livros que você leu,
você leria o livro e teria uma visão até diferente. Por isso que a palavra de Deus, para nós, ela faz diferença quando a gente conhece o Deus da palavra. Faz uma grande diferença. Perigo, irmãos, de estarmos assim, diante do Senhor. A geração de Malaquias estava bocejando no culto, resmungando acerca da duração. Fazer a obra relaxadamente cansa. O pecado cansa. Precisamos da motivação correta para a glória de Deus. O perigo, irmãos, de muitas vezes também pecamos quando nós limitamos o poder de Deus. Muitas vezes limitamos o poder de Deus. Irmãos, Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. E nós devemos crer neste amor de Deus que já declaramos aqui nesta noite, até com cântico, né? E quando nós deixamos de cumprir o propósito de Deus, irmãos, Ele levanta outros. Ele levanta os escolhidos. Ele faz isso. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que nós possamos buscar do Senhor graça, como eu disse no início desta minha palavra. Hoje nós podemos adorar, servir ao Senhor, em nome de Jesus. É graça, recebemos graça, misericórdia, capacidade dada pelo Senhor para estarmos em a sua presença.